Em meio à correria do dia a dia, existe um chamado, um convite para a gente parar um pouco e refletir. Uma missão que pode de verdade dar um novo sentido a tudo. Vamos juntos explorar essa chamada para transformar o mundo. É uma pergunta que talvez fique ecoando, né? Aquela sensação de que mesmo com tanto progresso, tanta tecnologia, parece que algo essencial se perdeu no caminho. O que será que aconteceu? E muitas vezes, a resposta é essa aqui. O foco parece estar todo no bem-estar material. Os valores do espírito, sabe, ficam em segundo plano. A vida acaba sendo construída como se o Criador nem existisse. E é justamente nesse cenário que o chamado se torna urgente. Mas olha, isso não é só uma constatação sobre o mundo lá fora. É o ponto de partida para a gente entender um chamado que é muito pessoal, direcionado a cada um. O interessante é que essa missão começa no instante da ressurreição. Cada vez que Cristo aparece, não é só para dizer oi, termina sempre com uma ordem, um envio. Foi assim com Maria Madalena, com as outras mulheres, com os apóstolos. A mensagem é muito clara. A boa notícia não é para ser guardada, é para ser espalhada. E aqui chegamos ao grande mandato, o ponto alto de todos esses envios. Isso não é uma sugestão, né? É um comando que define a missão de toda a igreja e de cada um de nós através dos séculos. É a tarefa fundamental. E esse é o ponto-chave. Ali, naqueles 11, a igreja inteira estava representada. O que foi dito para eles, então, ecoa até hoje para nós. Anunciar que Cristo vive, que o pecado e a morte foram vencidos, isso é um dever e um direito de todos. Essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. Ser cristão não é algo passivo. Receber o batismo já significa ser enviado. A nossa própria identidade cristã carrega em si uma missão, um apostolado no dia a dia. Mas é claro, né? Assumir essa missão não é pegar o caminho mais fácil. Muitas vezes significa nadar contra a correnteza do mundo. Foi só os apóstolos começarem a pregar e pronto. Vieram os obstáculos, a perseguição, e a história nos mostra que não é diferente hoje. Quem decide seguir esse caminho precisa estar preparado para incompreensões, para desafios. Eles fazem parte da jornada. E aqui, a perspectiva muda completamente. As dificuldades não são um sinal de que algo está errado. Pelo contrário, elas são a confirmação de que estamos seguindo os passos do Mestre, que também foi incompreendido e rejeitado. Elas se tornam, na verdade, uma chance de fortalecer a fé, a esperança e o amor. É como se a gente estivesse numa encruzilhada. De um lado, a avenida larga do mundo prometendo conforto material, mas que muitas vezes leva a um vazio. Do outro, uma trilha, talvez mais estreita, que é seguir o Mestre, levando a luz da verdade. A escolha entre esses dois caminhos define o rumo de uma vida inteira. E é nisso que mora a nossa grande esperança. O sucesso da missão não depende só da nossa força, do nosso talento. O campo pode até parecer difícil, seco, mas a semente que a gente planta é divina. É Deus quem dá o crescimento. A nossa parte é preparar o terreno com oração, com amizade, com um exemplo de vida. Ok. Então, de onde vem a força para uma tarefa tão grande? A resposta é simples e profunda: da santidade pessoal. Se a gente olhar para esses fundamentos, a gente vê que uma coisa leva a outra. Tudo começa com essa união com Cristo, sabe? Como o ramo ligado à videira. Sem ele, não dá para fazer nada. E é dessa união que nasce a coragem. O método é sempre pessoal, de alma para alma. E o que sustenta tudo isso? Um otimismo que não é nosso, é sobrenatural. É a confiança de que, no fim, Deus não perde batalhas. Isso aqui é muito forte. As autoridades da época ficaram impressionadas com a coragem de Pedro e João. Eram homens simples, sem estudo formal. E a única explicação que eles acharam foi essa: eles tinham andado com Jesus. A força do apóstolo vem daí, dessa amizade íntima com Cristo. E aquele otimismo que a gente falou não é só ter um temperamento alegre, é uma virtude, é a fé que nos impede de desanimar, é a esperança que nos lembra que Deus sempre vence, e é a caridade, o amor a Deus e ao próximo, que nos move a agir com paciência e criatividade. E no fim, tudo isso nos leva a uma reflexão muito pessoal. A nossa vida, o nosso trabalho, as nossas amizades, será que estão sendo uma boa influência? Será que cada um de nós, no nosso pequeno mundo, pode ser uma luz que aponta para Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.